Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 da Rede Mater Dei. Estão conosco hoje José Henrique Salvador, nosso CEO, e Rafael Cordeiro, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Essa videoconferência está sendo gravada e, após o seu encerramento, estará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. Para ativar a opção de tradução simultânea, basta clicar no ícone de globo abaixo. A apresentação está disponível no site de RI da Rede Mater Dei. Antes de prosseguir, informamos que eventuais declarações a respeito de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opiniões unicamente na data que são feitas, e a companhia não se obriga a realizá-las. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, levantem a mão que abriremos o áudio em seguida. O caso prefiram enviar uma pergunta por meio de chat, pedimos que se identifique. Vou passar a palavra para José Henrique para iniciarmos a apresentação. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre os resultados, especialmente do segundo TRI de 2025 da Rede Mater Dei de Saúde. Antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu acho importante a gente, quando vê uma evolução dos resultados como a gente está colocando, nós somos apenas os porta-vozes desses resultados aqui para vocês, investidores que nos acompanham. Mas eu queria agradecer muito aos nossos colaboradores, ao time da Rede Mater Dei, aos médicos, que são parceiros importantes da Rede Mater Dei também no dia a dia, e aos parceiros, principalmente as operadoras, que têm nos ajudado a construir movimentos e momentos cada vez mais sustentáveis em cada uma das regiões. A Rede Mater Dei, presente hoje nos 3 estados, nas nossas cidades que a gente atende, em cada uma delas a gente tem conseguido perceber unidades que efetivamente representam o jeito, representam o estilo, representam o formato que a Rede Mater Dei quer atender. Também queria fazer um agradecimento ao nosso conselho, ao Conselho de Administração da Rede Mater Dei, que tem sido um parceiro muito importante nas evoluções que a gente tem conseguido também na companhia. O segundo trimestre de 2025 foi mais um trimestre de recuperação de resultados, com importantes evoluções em diversos elementos e fundamentos da rede. E aqui a gente vai poder discorrer sobre alguns desses. Os números que a gente está apresentando aqui hoje são números que excluem a participação do Porto Dias, exceto os indicadores financeiros para fins de covenant, como a dívida líquida e a alavancagem. O Rafael vai poder falar um pouco mais sobre isso à frente. Quando a gente fala de receita, é importante a gente colocar que pela primeira vez nós conseguimos ultrapassar o patamar de 500 milhões de reais, chegando aí próximo dos 550 milhões de reais nesse TRI, um marco muito importante para a Rede Mater Dei. E esse novo patamar não está ancorado, isso é importante a gente colocar, em abertura de novos leitos. A gente quer, inclusive, desconstruir esse conceito de que é importante abrir leitos para ter receita, e hoje nós vamos colocar aqui de forma muito clara quais são os elementos que estão sendo empreendidos na Rede Mater Dei para que a gente, sim, possa crescer receita em patamares adequados, mas que a gente possa também promover produtividade nas nossas diversas operações. Os nossos esforços estão muito focados em esforços para melhorar o mix de procedimentos na Rede Mater Dei, principalmente com o crescimento relevante da nossa produção cirúrgica e oncológica, também as melhores negociações com operadoras, principalmente fortalecendo essas relações, demonstrando às operadoras o quão efetivo nós somos, e também com a nossa capacidade de negociar reajuste de tabelas em datas corretas, respeitando os prazos contratuais e parametrizando também esses reajustes nos prazos adequados. Temos também vivido um momento muito importante, principalmente nas nossas unidades jovens e unidades adquiridas, promovendo um mais rápido ramp-up dessas unidades, em especial nessas adquiridas e nas jovens. A gente vai poder falar um pouco mais sobre isso à frente.
e também temos conseguido executar as nossas estratégias para aumento de receita no fora-leito, em especial quando a gente fala da medicina diagnóstica e também na oncologia. A oncologia tem sido uma frente muito importante, uma estratégia que tem sido executada para aumento de receita, aumento de complexidade nas nossas diversas unidades, né? A gente tem um foco muito grande, inclusive nesse momento, na aproximação de equipes médicas que atraiam alta complexidade nessa linha, inclusive, da própria oncologia. Quando a gente passa agora para a linha de custos de despesas, né, esse aumento de receita trouxe uma importante diluição nos nossos custos, né, nas diversas linhas de custo, mas também a gente gostaria de destacar alguns elementos que não são decorrentes apenas dessa diluição e que a gente tem focado bastante e conseguimos já demonstrar bons resultados nesse trimestre. O primeiro deles é o nosso maior controle e rigor em relação à abertura de leitos para a gente conseguir manter a taxa de ocupação acima dos 80%, né? Essa taxa de 83%, acho que espelha muito bem esse rigor que tem sido feito em cada uma das nossas unidades. Hoje a gente tem plena convicção que as diversas unidades, as 9 unidades da Rede Mater Dei, estão maduras em relação a essa capacidade de conseguir, né, trabalhar com uma taxa de ocupação mais alta, né? E quando a gente olha esse nível de ocupação em 83%, ele está em níveis compatíveis com aqueles de mais alta ocupação que a gente teve, por exemplo, no primeiro TRI de 2024, que foi um momento que a gente teve uma carga de doenças sazonais, principalmente pela dengue, muito maior, né? Então, nós estamos conseguindo uma ocupação mais alta, mesmo sem esses atropelos, de certa forma, de doenças sazonais muito esticadas nas nossas unidades, né? E também nós fizemos, né, nesses trimestres, em especial nesses 2 trimestres, um esforço muito grande para a gente conseguir trazer o quadro administrativo para o tamanho adequado. Isso também depois da venda, né, que nós fizemos aí e concretizamos nesse último ano. Quando a gente olha para os nossos resultados, né, que são fruto, né, desse aumento de receita e desse melhor controle de custos e despesas, acho que a gente consegue demonstrar uma evolução muito importante, né? Quando a gente fala de EBITDA, nesse trimestre a gente fez 115 milhões de EBITDA, é um número que é 32% maior do que o mesmo número, né, no segundo TRI de 2024, e também fez com que a gente pudesse crescer 1,8 pontos percentuais, né, em relação ao que a gente tinha aí no trimestre anterior, alcançando a marca de 21,1%, né, de EBITDA nesse trimestre. E nesse sentido, né, com esse aumento de EBITDA, inclusive, a gente conseguiu alcançar também uma maior geração de caixa nesse trimestre, né, na casa aí, quando a gente olha, inclusive, né, o impacto que isso gera para a redução da nossa dívida líquida na casa de 35 milhões de reais, com uma oportunidade que a gente tem, o Rafael vai poder falar um pouco mais sobre isso à frente, de investir mais recursos na nossa própria estratégia de recompra de ações, né, no momento que a gente vive, né, num ciclo de juros mais elevado, uma oportunidade, inclusive, da gente focar na própria empresa, fazendo essa recompra das ações e mantendo também um nível de alavancagem em 1,6, um patamar muito saudável que demonstra aí a sustentabilidade, né, da nossa situação financeira. Nesse trimestre, nesse início agora, né, de julho, na verdade, depois desse primeiro trimestre, a gente precisa de destacar a conclusão do exchange também que foi feito, né, da primeira emissão de debêntures, né, pela terceira emissão de debêntures, com a manutenção do volume de 700 milhões de reais, resultando numa importante redução, né, na nossa taxa, em 50 bips, né, o alongamento dos vencimentos de 27 e 28 para 31 e 32, além de uma possibilidade, né, que o Rafael conseguiu nessas negociações, de um resgate antecipado de 200 milhões de reais nos próximos 12 meses, uma capacidade da gente pagar uma parte, né, dessa dívida também de forma antecipada, né, nesses 200 milhões de reais
dando ainda mais tranquilidade para a gente trilhar o nosso caminho de crescimento, perenidade, né, e sustentabilidade da rede e demonstrando a nossa disciplina financeira. Eu queria também destacar, agora passando aí um pouco para poder tentar falar e dar um pouco mais de cor de unidade para unidade, né, e depois a gente poder explorar isso nas perguntas. Eu queria falar um pouco sobre Salvador, né? Salvador é uma unidade em que a gente deposita grande parte, aí, inclusive, do valor a ser criado na Rede Mater Dei nos próximos anos, né? Salvador apresentou mais uma vez receita líquida trimestral recorde, 25% acima em comparação ao segundo TRI de 2024, apresentando EBITDA positivo, né? Mesmo com o mês de junho aí mais sazonal, né? Ali na região, tem o São João, vários feriados que se acumulam também nesse período, mas isso decorrente de entrada de novos convênios, um maior reconhecimento do hospital pela praça e com as novas equipes médicas que ali estão, né? Um melhor mix de procedimentos, uma maior capacidade, né, de atração de alta complexidade, em comparação, inclusive, com o segundo trimestre, né, do ano de 2024. Por exemplo, né, esse TRI contra o segundo TRI de 2024, nós tivemos um aumento de 79% no número de pacientes oncológicos e um aumento de 15% no número de avisos cirúrgicos, né? Um outro dado de Salvador que também traz para a gente uma satisfação é a gente ver como a experiência do paciente, a satisfação do paciente, ela está sendo cuidada. A gente tem uma satisfação do cliente naquela unidade com NPS acima de 75, na zona de excelência, demonstrando, inclusive, o amadurecimento, a maturação do hospital para conseguir cuidar bem do nosso paciente. E cada vez mais esse hospital tem se tornado preferencial para as operadoras e para os pacientes que nos procuram. E vários outros movimentos estão em curso nesse momento, exatamente para a gente conseguir posicionar cada vez mais esse hospital como um hospital de altíssima excelência e uma referência para a região norte e nordeste do país. Eu queria também citar a nossa unidade de Nova Lima, né? Nova Lima, mês após mês, a gente tem conseguido crescer em número de procedimentos, em número de receitas. No trimestre anterior, inclusive, nós colocamos, né, que Nova Lima já tinha atingido o break-even operacional, e nesse segundo trimestre, a gente já tem observado EBITDA positivo para Nova Lima, com patamares saudáveis, acima, inclusive, de 2 dígitos, evidenciando o ramp-up surpreendente que esse hospital tem tido. É um hospital que consegue concentrar ticket médio mais alto pelo mix das operadoras que a gente atende, né? É um hospital que se beneficia muito da estrutura da região metropolitana de Belo Horizonte, com uma estrutura administrativa muito leve, então carrega níveis, inclusive, de rateio, que são níveis que ajudam, né, a gente a conseguir diluir mais custo fixo e despesas, né, administrativas também na praça, sem precisar de replicar essas estruturas, né? E na comparação com o primeiro trimestre de 2025, houve um aumento na unidade de Nova Lima de 37% na receita líquida e um aumento também de 23% nos avisos cirúrgicos. Nós estamos muito focados em Nova Lima para a gente crescer a complexidade desse hospital. Tem sido uma oportunidade da gente, inclusive, trazer novas equipes médicas, inclusive, em linhas que são estratégicas para a Rede Mater Dei, em cardiologia, em oncologia, por exemplo, uma das principais equipes da cidade integrou o nosso corpo clínico e a gente consegue, né, tem conseguido implementar essas mudanças, essas acomodações, essas ampliações, mantendo a cultura da Rede Mater Dei de saúde. Eu não poderia deixar de citar também, nesse trimestre, os avanços em relação às nossas unidades, as chamadas adquiridas, né, as unidades que foram frutos de M&A na Rede Mater Dei de Saúde, né? Nós apresentamos a maior receita líquida trimestral nessas unidades e o maior EBITDA desde a finalização das integrações, né, com um crescimento de 5% dos avisos e pacientes cirúrgicos em comparação com o primeiro TRI de 25, mesmo com uma sazonalidade mais negativa aí por causa desse junho, né? Em Uberlândia, em especial, que nós temos as unidades Mater Dei Santa Genoveva e Mater Dei Santa Clara, cada vez mais os nossos hospitais são vistos como preferenciais. Nós fizemos uma parceria com a Unimed, que tem enxergado cada vez mais de forma positiva os nossos hospitais, encaminhando as vidas, e nós, em contrapartida,
de forma sustentável, temos conseguido atingir as metas de DRG, garantindo uma maior eficiência no uso do leito. Quando a gente coloca, né, que na nossa visão o crescimento de receita não deve estar atrelado, inclusive, à abertura de leitos, é porque a gente consegue gerenciar tempo médio de permanência desses pacientes, fazendo com que eles fiquem menos tempo nas nossas instituições e não necessariamente a gente tenha que abrir novos leitos, né? Sem que a gente precise de onerar o sistema. A gente pode ser mais produtivo, gerando mais receita para a nossa unidade, é o que tem acontecido, por exemplo, em Uberlândia. Um outro ponto que eu queria agora trazer é uma novidade, né? Nós estamos inaugurando agora, no dia 21 de agosto, né, desse ano, o nosso Centro Médico de Mariana. Mariana é uma cidade aqui na região metropolitana de BH, em parceria com a Vale, com o propósito de oferecer atendimento médico de qualidade àquela região. Essa região tem um grande potencial, é uma região com uma atividade minerária muito forte, com várias empresas grandes. A gente entra ancorado à Vale, né, atendendo a Vale nas suas necessidades, mas com a possibilidade de novos credenciamentos para que a gente possa plantar uma sementinha ali a ser desenvolvida para aquela região também, trazendo ainda mais valor para a Rede Mater Dei aqui, nessa região que é tão importante para a gente. Também preciso destacar que no dia 31 de julho, nós divulgamos o nosso relatório de sustentabilidade, apresentando de forma transparente, né, os nossos indicadores de ESG. Eu queria convidar todos vocês, né, para poder entrar no site do RI, inclusive, e ter acesso ao relatório de sustentabilidade da Rede Mater Dei do ano de 2024. Não menos importante é falar sobre as certificações e indicadores de qualidade da Rede Mater Dei, né? A gente já falou isso aqui várias vezes, ter certificado de qualidade internacional, inclusive, é muito importante para a gente, né? E entre o dia 30 de julho e 1º de agosto, o Mater Dei da Contorno foi avaliado e recertificado no seu 4º ciclo pela JCI, e a gente teve também o Mater Dei Santa Clara conquistando a reacreditação da Quimento, né? Isso está par e passo ligado a outro indicador muito importante, que é do NPS da nossa rede. Quando a gente fala que a gente já conseguiu, inclusive, passar uma fase importante da integração, hoje a gente pode dizer que os nossos hospitais estão em rede, atuando de forma excelente também na visão do paciente, né? Para vocês terem uma ideia, o NPS geral da rede é 73, né? O acumulado da rede está em 73, sendo que, se a gente fizer um destaque para a região metropolitana de BH e Salvador, a gente tem índices aí acima de 77, 80, dependendo de unidade para unidade, né? Níveis compatíveis com as melhores e de maiores referências aí do setor e muito acima do que a gente vê também na média do setor de saúde brasileiro, né? Então, antes de passar para o Rafael, para ele debruçar e trazer mais aí os índices financeiros, queria dizer que a gente está numa toada, né, de melhoria dos nossos resultados, né, ainda não satisfeitos com o tamanho da evolução que a gente pode fazer, mas com o entendimento de que o ano de 2025 tem tudo para ser bastante auspicioso e que as ações que a gente tem colocado em prática, né, juntamente com cada um dos nossos diretores, gestores, líderes da Rede Mater Dei, tem dado resultado. Então, por favor, Rafael, com a palavra. Obrigado, Henrique. Boa tarde a todos, nossos investidores e acionistas. A gente tem o prazer de divulgar esse resultado que mostra, como o Zé Henrique destacou, fortalecimento da nossa estratégia que foi fortemente desenvolvida, né, no segundo semestre do ano passado e começa a gerar resultados, e a gente fica satisfeito de que esses resultados vão sustentar a rede para os próximos anos. Então, a primeira página é sobre o número de leitos operacionais, aqui eu começo, destaques operacionais. Atingimos 83% de taxa de ocupação com Day Hospital, 78% no modelo ANAP, de pacientes que dormem. Esses números são recordes na Rede Mater Dei, como o Zé Henrique destacou, e eles são fundamentais para a gente ter diluições importantes, seja de pessoal, seja de despesas administrativas. A gente percebe um crescimento de leitos de 65 leitos de um trimestre para o outro, mas vão ver no próximo slide com um crescimento de receita quase o dobro desse crescimento de leitos. Isso mostra um trabalho de gestão importante na qual a gente consegue
ter essa diluição para o atingimento do resultado do EBITDA e do lucro que teve esse trimestre. Passando para a parte de baixo do slide, nós crescemos 12,3% de paciente dia, atingimos 87.369 paciente dia contra 77.813 do último trimestre, e a gente teve um valor de reais por paciente dia de R$ 6.980. Passando para o próximo slide, aí a gente tem uma queda do ticket médio, muito pela sazonalidade e pelo mix de hospitais e especialidades que a gente tem na rede Mater Dei. Não é uma perda por falta de reajuste, é muito mais uma questão de uso do hospital para esse período. Também, quando eu for destacar alguns custos, vocês vão ver que a parte de MAT/MED subiu. Então, é um pouco de equilíbrio do que a gente está usando entre os hospitais da rede, com o crescimento das adquiridas, e é uma recuperação esperada por todos vocês desde as nossas aquisições. Isso traz um balanço de, às vezes, uma variação de tickets, mas não passa por incapacidade ou por não reajuste, porque a gente tem feito esse trabalho. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente estava nesse período, entre o primeiro e o segundo trimestre do ano passado, a gente tinha 120 planos atrasados. Esse ano a gente tem menos de um quarto de negociações, porque a gente tem tido um trabalho e também os operadores têm entendido o momento dos hospitais, o que tem ajudado a gente na composição dessa receita e desse ticket médio. A receita cresceu 9%, atingindo R$ 546 milhões de receita líquida. Primeira vez que a gente, desde as integrações e nessa composição atual de hospitais, que a gente passa desse valor de R$500 milhão. Passando para o slide de custos e despesas, próximo slide, voltamos também com bastante satisfação de operar os custos abaixo de 70%. Essa sempre foi uma máxima da rede Mater Dei, e a gente vinha navegando em números 72, 73, e a gente conseguiu ter essa redução de 1,4, já tinha tido uma redução de 2,3 pontos percentuais do quarto trimestre para o primeiro trimestre, e continuamos essa toada com 1,4. Lembrando que agora, esse ano de 2025, a gente tem todo o PL da enfermagem descarregado do nosso resultado. Quando a gente compara com alguns trimestres do ano anterior, algumas unidades ainda tinham valores parciais do PL da enfermagem. E a gente tem conseguido desenvolver, em algumas negociações sindicais, a gente tem conseguido fazer um pouco abaixo da inflação para a gente poder ter resultados que ficam mais equilibrados do nosso setor, dado o momento do ano passado. Então, atingimos 381 milhões de custos, e na parte da despesa, também tivemos uma diluição de 0,8 pontos percentuais, de 14,9 para 14,1, fruto principalmente do crescimento da receita e também do trabalho que a gente destacou no primeiro trimestre de controle de custo de pessoal. A gente tirou alguns layers na empresa, tanto na parte de custo, mas principalmente na parte administrativa, para a gente ter um controle pós-saída do Porto Dias, que a gente chegou a ter esse número elevado, chegando quase, no quarto trimestre do ano passado, passou de 16%. Então, a gente está com 14,1%. Dentro desse número, dessas 77 milhões de despesa, a gente tem algumas recuperações de sócios dos contratos de M&A, despesas que transitam no resultado das adquiridas e que depois a gente recupera na RMDS, no Mater Dei, através da consolidação pelas garantias que a gente tem nos contratos. A gente também tem nessa linha toda a parte de despesas, contingências e despesas de advogados, e também nós temos uma parte importante que faz parte do ciclo da receita, que é a PDD, que a gente também vem fazendo um trabalho muito forte de equilíbrio desse ciclo da receita dentro da rede Mater Dei. Passando para o próximo slide, falando do EBITDA, então, consequência da gente ter conseguido operar nos custos abaixo de 70%, a gente volta a ter um EBITDA acima de 20% e 21,1%, faz com que a gente tenha no ano também uma média acima de 20%, e como a gente tem conversado com vocês, é o nosso objetivo da gente navegar nesse nível de EBITDA ainda mais crescente para o ano. Temos desafios, mas isso dentro do que está no nosso planejamento desenvolvido. Então, a gente consegue ver nos resultados do primeiro semestre o que foi plantado e temos aí, esperamos, que consigamos também no segundo semestre ter resultados ainda mais de recuperação desse EBITDA.
o EBITDA de 115 milhões de reais, em valores nominais é um crescimento muito importante de 18 milhões de reais, é uma média de 6 milhões a mais por mês, né? É um crescimento super importante. Então, além da margem, a gente também tem um crescimento do EBITDA absoluto. Indo para a parte do lucro líquido, a gente tem aí, ano passado, a gente sempre fazia um ajuste do lucro líquido pelo ágio do Porto Dias, então a gente tem essa linha tracejada até o ano passado, na qual a gente ajustava e fazia com que o lucro líquido, que era caixa, né, evitava a gente pagar imposto de renda, fazia com que a nossa margem fosse maior, mas desconsiderando esse ajuste, que é o que a gente vive hoje, a gente atinge um dos maiores resultados de margem líquida dos últimos 18 meses. A gente atinge 5% de margem líquida, um lucro líquido de 27 milhões de reais no trimestre, 47 milhões de reais no semestre. Passando para a parte do lado direito do slide, falando um pouco do capital de giro, a gente teve uma variação um pouco para cima do prazo médio de recebimento. Virada de trimestre, nós ficamos com 10 milhões de reais a receber, que recebemos no dia 1º e no dia 2 de julho. Se a gente tivesse recebido na data correta, que era até o final do mês, ou seja, não tem uma questão de inadimplência, foi uma questão de 2, 3 dias, a gente 65% da diferença em relação ao último trimestre está explicado simplesmente pela essa questão de 2, 3 dias. Como o balanço ele tem uma data fixa, a gente não consegue fazer, mas a gente pode passar para vocês, não é hoje um ponto de preocupação em que há crescimento dessa linha, há muito trabalho a ser feito, é sempre um jogo entre nós e as operadoras, da gente fazer um ciclo bem feito para a gente poder controlar esse número de dias de recebimento. A parte de estoque e a parte de prazo médio de pagamento ficou constante de um trimestre para o outro. Indo para o próximo slide, para falar de fluxo de caixa e endividamento, outra boa notícia, né? A gente falou muito da parte econômica, indo para a parte de fluxo de caixa, a gente percebe uma redução de dívida líquida, e aí a gente faz dois números dessa dívida líquida, um ajustado pelos dividendos e pela recompra de ações, nós tivemos 26 milhões, né? Dividendos nós recebemos 10 milhões da venda do Porto Dias e pagamos 25 milhões de reais aos nossos acionistas. Somando o líquido, então, dos dividendos, mais os 11 milhões da recompra, 26 milhões de reais, a gente teria um caixa de 664. É uma forma de remunerar os acionistas a recompra e os dividendos. Considerando 664 de caixa, a gente teria tido uma diminuição de 35 milhões da nossa dívida líquida. Se desconsiderar essa remuneração aos acionistas, a diminuição seria de 9 milhões. É o segundo trimestre consecutivo que a gente consegue ter essa redução, mostra muito o momento da companhia, da gente poder aproveitar e usar todo o CAPEX que a gente vem fazendo de um nível muito elevado nos últimos anos. A gente está com um controle forte de CAPEX dentro das unidades, a gente tem uma perspectiva este ano de fazer o que a gente fez no primeiro semestre e não ter um aumento muito significativo para o segundo, mesmo uma contenção desse CAPEX, e tendo esses resultados que a gente vem atingindo nas unidades, a gente sim, ano que vem, pensa em fazer alguns investimentos que a gente vem com o próprio caixa dessas unidades. Em termos de covenant, que a gente tem dentro das nossas debêntures, a gente está estável, flat em 1,6 vezes, a gente tem uma dívida total de 1.410, com 772 de dívida e 638 de caixa. Também é bastante confortável, não quer dizer que a Rede Mater Dei queira ser uma empresa muito alavancada, a gente tem limites com essa questão de juros muito altos, e a gente até acredita com a recompra que o maior investimento que a gente pode fazer é recomprando as nossas próprias ações, que é onde a gente acha que tem o maior retorno do nosso capital. Passando para o último slide de endividamento, a gente, como o Zé Henrique destacou, terminamos em julho com bastante sucesso a renegociação da primeira emissão. A primeira emissão tinha os juros de CDI mais 1,60, nós conseguimos ter uma redução para CDI mais 1,10, o que fez com que a nossa dívida, que já era abaixo de CDI, era CDI menos 0,70, ela passou a ser CDI menos 0,95. A gente tem hoje o caixa sendo remunerado acima da nossa dívida. E, consequentemente, com o alongamento de 27 e 28, que era o vencimento dos 700 milhões das debêntures, eles passaram para 31 e 32, a gente passa de 3,9 de prazo médio
de amortização para 5,8%. 75% da dívida da rede Mater Dei encontra-se acima de 5 anos. Então, dá um conforto muito grande para a gente poder navegar nesses momentos de dificuldade econômica que a gente tem passado para tomar as melhores decisões operacionais e assistenciais dentro da rede Mater Dei. Então, termino aqui a parte da minha apresentação, passo de volta para o Tadeu para poder abrir as perguntas e respostas que vocês tenham sobre o nosso resultado. Obrigado, boa tarde. Iniciando a parte de perguntas e respostas, a primeira pergunta será do Felipe Amâncio, do Itaú. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado aqui por pegarem minhas perguntas. São duas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre o ramp-up dos ativos, né? No resultado, a gente viu uma performance bem forte aqui do crescimento de Salvador, alguns outros KPIs também das adquiridas. Eu sei que vocês até já passaram sobre isso no começo da apresentação, mas se vocês pudessem passar um pouco mais de detalhe aqui de como que vocês estão vendo a evolução desses ativos nesse começo de terceiro trimestre e também um pouco da expectativa para o segundo semestre do ano, acho que ajuda a gente. E a minha segunda pergunta é sobre geração de caixa, né? A gente viu aqui que a geração melhorou bem nesse trimestre, né? Mas queria entender também se vocês enxergam espaço para uma pernada adicional de melhora aqui, além da contenção de CAPEX para o ano, se de repente por capital de giro ou de alguma outra iniciativa para melhorar a geração de caixa ainda mais para o ano. Obrigado, pessoal. Vou começar daqui, depois passo para o Rafael, principalmente para a segunda pergunta também. Felipe, obrigado pela pergunta, viu? Bom, em relação ao ramp-up, nós estamos sim muito animados, né, com os ramp-ups dessas unidades, exatamente primeiro falando das adquiridas, porque a gente vê que nessas adquiridas a gente encontrou o caminho, né, de sustentabilidade, um crescimento sustentável dessas unidades, né? Por exemplo, esse acordo que foi feito com a própria Unimed Uberlândia, ele está engatinhando ainda, a gente não viveu as melhores etapas, né, do que vem pela frente dentro desse acordo. Goiânia tem um crescimento de receita também relevante, né? Feira de Santana, o EMEC, também a gente tem conseguido um crescimento, né? Então, nas nossas unidades adquiridas, a gente tem conseguido performar com pessoas certas nos lugares corretos, a liderança é muito mais aderida, comprada, né? Com o planejamento estratégico definido e as ações de alavancagem também muito claras, sabe? Então, isso tem sido bem positivo para esse ramp-up. E nas unidades jovens, né? Em especial Salvador e Nova Lima, também com vários projetos, né, que começam principalmente nesse segundo semestre, então movimentos em oncologia, movimentos em algumas especialidades também que foram definidas eu diria, um segundo ciclo maior, depois daquele ciclo do final do ano passado, de uma atração forte de equipes médicas, né, especial para Salvador. Nós vamos viver agora um segundo ciclo igualmente forte, né, em outra linha de atuação, que vai também trazer um benefício muito importante para a unidade, com elementos de operação mais maduros também. E Nova Lima tem sido uma surpresa muito positiva pela rampagem que a gente tem conseguido. Então, para te dizer, né, e a gente já vê isso no início desse terceiro TRI, que as coisas estão efetivamente no trilho para uma rampagem cada vez maior. Só complementando nessa pergunta do Zé Henrique, eu acho que é importante, Felipe, também, acho que na fala do Zé Henrique ficou muito clara na inicial, da qual a gente tem uma estratégia da gente ter uma remuneração não só voltada para o leito. Então, várias das oportunidades que ele falou são oportunidades de crescimento da receita, nós estamos crescendo a duplo dígito, na qual a gente não tem um crescimento de leitos duplo dígito. Então, assim, o importante a gente, além de ter esse ramp-up, é claro que você pergunta muito do ponto de vista que a gente tem leitos adicionais para abrir com baixo CAPEX, poderia dar um retorno muito grande, essa é uma estratégia que o Zé Henrique decorreu aqui na fala dele, mas a gente também tem essa estratégia de completude dos serviços de assistência, na qual a gente pode, através de uma imagem, de uma oncologia, não necessariamente ter proporção entre leito e aumento da receita, tá? A gente, o ticket mesmo cresceu 11% ano contra ano, que passa um pouco dessa estratégia que ele colocou. Isso tem sido o caminho, né? Inclusive reforçando
esse crescimento. Eu só vou pincelar aqui sobre geração de caixa, né? A gente tem observado uma oportunidade muito grande nos nossos hospitais e temos amadurecido cada vez mais as nossas estratégias de digitalização, de controles, inclusive, cada vez mais fortes, né? De utilização, inclusive, com apoio muito grande da 3Data, dos agentes de inteligência artificial, para a gente conseguir, inclusive, melhorar o nosso ciclo da receita. Isso já tem dado resultados, né? Uma parte, inclusive, dos resultados que a gente tem tido para um faturamento mais ágil, né? Para conseguir um nível de recebimento mais alto, já é decorrente dessa estratégia que foi implementada, mas eu vou passar para o Rafael, que é o piloto aí de algumas dessas ações, para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa geração de caixa nesses próximos trimestres. Então, sua pergunta vai muito, Felipe, pela questão do capital de giro. A gente tem a oportunidade de diminuir um pouco esse prazo médio de recebimento. Como eu coloquei, ele meio que ficou quase estável. A gente sempre tem essas variações, essa surpresa aí no último dia, que não é uma atrapalha a geração e o caixa que a gente tem, mas como tem um marco, acaba, às vezes, fugindo um pouco ali. A gente tem um desafio hoje de taxa de Selic alta, então, você ter 800 milhões de dívida líquida, mesmo que seja controlada nesse 1,6, tem 15% desse valor, então só de juros tem uma saída grande. Isso dificulta um pouco a geração de caixa e a diminuição dessa dívida. É um cenário que a gente enfrenta e espera melhorar nos próximos meses, anos, aí, que o Brasil tenha uma estabilidade melhor. Nós temos feito também um controle grande na parte de imposto de renda e contribuição social. A gente tem 24,5% de imposto você pode conferir aí, você tem 24,5% no semestre de imposto de renda e a gente tem 7% na saída de fluxo de caixa. Então, a gente tem um ganho importante também nesse trabalho de levar as despesas para onde a gente tem o maior pagamento de imposto, não são todas as unidades que têm a mesma estratégia. A gente tem algumas recuperações de crédito com algumas operadoras, que eu acho que também é um trabalho que faz parte do ciclo, e esse controle de CAPEX vai ser sempre fundamental da gente poder medindo assim, o desempenho e essa geração de caixa. A parte de pagamentos e a parte de estoque, a gente pode ter sim uma redução, não muito grande. A gente já trabalha e com o número de unidades, e às vezes aumentando as especialidades, a gente tem que ter um estoque um pouco maior, mas esse número de 39, sim, a gente pode ter uma redução de 1, 2 dias. Na parte de pagamentos também a gente está com algumas estratégias de tentar alongar também mais 1, 2, 3 dias. Então, temos aí de 5 a 10 dias aí do ciclo, que se a gente fizer um trabalho de médio e longo prazo, a gente consegue ter de recuperação. Perfeito, pessoal. Super claro e obrigado pelas respostas. Obrigado a você. Obrigado, Felipe. A próxima pergunta será do senhor Gustavo Tizeu, do Bank of America. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de fazer as perguntas. São duas aqui do nosso lado também. A primeira, a gente queria explorar exatamente esse ponto de inflexão, né? Você veio com um resultado bom, com uma direção bem positiva. A gente queria tentar explorar o que daqui para frente, o que dá para ganhar mais. É no COGS, é no SG&A? Vocês tiveram uma ocupação bem superior dos hospitais, dá para estressar um pouquinho mais essa ocupação ou já é o nível ideal que vocês pretendem chegar, pelo menos na sazonalidade desse TRI, né? E aí, a segunda questão, vocês já estão tracking com resultado, estão com dias de recebíveis melhor, apesar de ter, igual o Rafael falou, tem algumas oportunidades, e estão com caixa relativamente grande. Vocês têm alguma opção para esse caixa nesse momento? Se vai passar por M&A, se vai passar para pré-pagamento de dívida ou distribuição? Alguma ideia que possa fazer sentido nesse curto prazo? Obrigado. São essas duas questões, pessoal. Então, vou começar daqui também. Realmente a gente tem encontrado, né, Tizeu, um ponto de inflexão positivo no nosso resultado depois de alguns trimestres que foram trimestres mais frustrantes do que a gente viu no ano passado, né? Essa frustração que a gente teve no passado, de certa forma, é o que alimenta as boas perspectivas que a gente tem agora, porque são frustrações que vinham exatamente de unidades jovens que estavam começando, né? Ou de unidades adquiridas que estavam aí na fase também de encontrar o seu caminho, né? O seu caminho, inclusive, de sinergias e depois de uma integração mais saudável, né? Então, quando a gente olha para as perspectivas, tentando
responder aí no guia, né, que você trouxe aqui para a gente, nós temos focado muito no controle de custos, né, nas nossas diversas unidades, e também no crescimento de receita, né? Esse crescimento de receita, ele vem principalmente por essas unidades estarem mais maduras, né, com um relacionamento maior nas praças, mas pela entrada de novas equipes médicas que estão entendendo nos nossos hospitais, estão entendendo que os nossos hospitais são os locais para eles performarem as suas atividades da melhor forma possível, né? Estão encontrando na estratégia da Rede Mater Dei as suas estratégias também de vida enquanto equipes médicas. Esse crescimento de receita que a gente espera, ele dilui, né, tanto os custos quanto também as G&A. Em termos de ocupação, esse 83%, né, entre 80% e 85% são os nossos números ótimos. Assim, a gente acha, sendo obviamente muito transparente, é difícil a gente performar em ocupação acima desses níveis, né? Esse nível que a gente tem buscado nas nossas instituições, né? À medida que a gente vai avançando, à medida que nós vamos sendo capazes cada vez mais, né, de converter melhores EBITDAs, né, em caixa, a gente realmente fica com algumas boas opções, a gente tem avaliado oportunidades. Essa rolagem de dívida, inclusive, que aconteceu agora, dá mais espaço para a gente buscar investimentos com retorno, obviamente, acima daqueles que a gente performa, né, nas nossas próprias unidades. Então, vamos ser muito disciplinados nesse sentido, né, de observar. Esses 200 milhões são uma ótima opção para a gente pré-pagar essas dívidas, principalmente se a gente continuar com as nossas operações performando no ritmo que a gente está vendo nesse TRI e as perspectivas para os próximos TRI. Então, pré-pagamento, sim, é uma boa opção para a gente desalavancar ainda mais a companhia nesse momento. Acho que tem algumas boas opcionalidades aí que a gente guarda um pouco, né, para a gente poder atuar aí nos próximos meses. Ótimo. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Tizeu. Próxima pergunta. Obrigado, Tizeu. Próxima pergunta será do Wagner Salaverri, da Quantitas. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados. Queria entender, dentro do possível, pelo que vocês comentaram lá da unidade Salvador e Nova Lima, né, que já estão operando com margens bem melhores do que nos trimestres recentes, entender se essa melhora ela foi porque teve mais credenciamentos, um volume já suficiente para deixar as unidades com um fluxo bom de pacientes, ou se foi mais uma questão de mais coisas de complexidade, oncologia, cardiologia, né, mais serviços mais complexos. Entender como é que foi, o que mais contribuiu para essa melhora de rentabilidade de Salvador e Nova Lima. E na segunda pergunta, entender um pouco de vocês como é que está uma atualização, se possível, do Hospital em Santana, lá com o Bradesco, se tem já alguma atualização mais relevante para a gente entender como é que está o status da parceria. Por favor, obrigado. Muito obrigado, viu, Wagner? Bom, para responder primeiro a sua primeira pergunta, né, é um mix das duas coisas, né? Então, tanto Nova Lima quanto Salvador, a gente tem sido muito procurado pelas operadoras para poder credenciar esse hospital, né? Salvador já estava com um nível de credenciamento muito alto. Alguns trimestres atrás, a gente falou de alguns movimentos, né, com alguns convênios de vidas específicas. Essas vidas, elas hoje acostumaram a usar mais o hospital. Então, esses credenciamentos que foram feitos naquele momento se refletem nesse aumento de volume agora, né? Em Salvador, em especial, a grande diferença tem sido essa maior atenção e o maior desejo das equipes médicas para poder usar a nossa instituição, né? É claro que a equipe médica da cidade, ela tem visto o Mater Dei de Salvador como o hospital para que elas possam performar, né, naquilo que elas acreditam. São equipes muito bem formadas, são equipes que querem modelos de atendimento e relacionamento, seja com a diretoria do hospital, seja com os colegas médicos, né, que sejam profícuos, que sejam duradouros, que sejam também com visão de longo prazo, e encontram na Rede Mater Dei
essa cultura, que é uma cultura de olhar para frente, uma cultura de desenvolvimento, de valorização e respeito às equipes médicas. Então, isso tem acontecido e essas equipes satisfeitas têm trazido um volume maior de pacientes, melhorando, inclusive, o nosso mix, né? O mix de complexidade, mas também o mix de convênios dessa unidade específica. Nova Lima se beneficiou, né, de um rápido credenciamento, né, pelas operadoras que nós buscamos, aquelas que nós buscamos, nós conseguimos, né, credenciar para essa unidade, e a gente tem visto também um crescimento do número, né, dos números, na verdade, de ambulatório, pronto-socorro e também cirurgias. E o próximo passo para Nova Lima, que é o que a gente tem focado bastante agora, é de um aumento desproporcional na complexidade, né? Principalmente nas linhas cardiológicas e nas linhas oncológicas relacionadas a esse hospital. Em relação à segunda pergunta, eu vou passar aqui também para o Rafael para começar. Só um detalhe, se possível, ainda na primeira pergunta. Quando vocês olham para esse segundo semestre do ano, vocês conseguem ver ainda nessas duas unidades uma melhora de margem de EBITDA contínua? Dá para esperar que no final do ano a gente vai estar com uma situação de margem de EBITDA melhor em Nova Lima e Salvador do que estamos hoje? Esse é o foco, Wagner. É nisso que a gente tem focado. A gente acha que elas performam ainda aquém do potencial que elas podem performar, tá? Eu vou passar a pergunta, então, do Projeto Santana para o Rafael, que tem acompanhado também o andamento, né? Mas só para dizer anteriormente que nós estamos avançando rápido no projeto, né? E que no início do ano que vem a gente deve dar início aí às obras para a construção desse hospital e inauguração pelo cronograma atual no final do ano de 2028. Então, Wagner, sobre a parceria com o Bradesco, acho que é importante destacar, né? A gente vê, às vezes, muito questionamento. O Bradesco ela tem esse posicionamento que eles colocam como agnóstico e escolheu alguns parceiros para estarem com eles em alguns dos projetos, e a gente tem recebido deles bons feedbacks, gostando bastante das interações, da forma, várias definições, eles deixam todas as definições hospitalares com a gente, de fluxo, fizeram visitas aos nossos hospitais para a gente poder desenhar todo o programa que a gente vai ter em Santana. É um projeto para final de 28, começo de 29, a depender um pouco do início das obras e do tempo de obra geral, mas começa ano que vem, depois das chuvas, esse é o nosso objetivo. A aprovação está indo dentro do esperado. Teve uma mudança legislativa em São Paulo, sempre tem alguma coisinha que vai e volta, mas dentro do que a gente pode fazer como time em conjunto, nós e a Atlântica, junto com a BSP e com os nossos parceiros escolhidos para desenhar, o projeto vai dentro do cronograma para a gente poder, em 2029, estar em São Paulo, aumentando aí o número de cidades e de regiões que a Rede Mater Dei estará presente. Ótimo. Passar a pergunta. Obrigado a você, Tadeu. Próxima pergunta será do senhor Guilherme Canaã. Guilherme, Me escuta? às vezes levantou equivocado aí. Ok, então terminamos aqui as perguntas. Vou passar para o Zé Henrique para fazer o fechamento do nosso call. Obrigado a todos. Pessoal, obrigado pelo interesse. Espero que a gente tenha conseguido mitigar aí as dúvidas e que tenhamos sido claros também aqui nas explicações. Qualquer dúvida, qualquer outra observação, o time de RI, né, aqui da Rede Mater Dei à disposição para a gente poder conversar. Muito obrigado e nos encontramos aí nos próximos eventos, conferências, né, para que a gente possa também sempre falar um pouco das estratégias, né, e do futuro aí da Rede Mater Dei. Muito obrigado.